Estou ouvindo, estamos Eu não todos te estou ouvindo. conseguindo. Sidney? Estamos ouvindo, Não sei estamos por que eu não ouvindo. estou ouvindo. Você está me ouvindo? Então, já que está me ouvindo, eu posso falar rapidamente? Por Eu favor. só quero dar boas-vindas à professora Isala Guerra. E estou muito feliz de ela estar aqui com a gente. Estou triste porque eu não vou estar assistindo a palestra, porque eu vou ter daqui a 10 minutos para dar aula. E aí, infelizmente, eu não vou ter essa satisfação de assistir. Tá? Então, peço desculpas da transmissão, quero desejar um ótimo evento para vocês. Tá? Mas já me desculpei com o Sidney, com a Isabela, mas eu vou dar aula agora e, infelizmente, eu não vou poder. Sidney, faz assim, tá me ouvindo? Ok, tranquilo. Boa aula para você. Ah, porque eu não sei, tem um problema aqui. Mas está tudo bem, está tudo bem. Isabela, cadê a Isabela? Estou aqui, Fátima, uma excelente aula para você. Vou sentir saudades daqui. Tchau, querida, desculpe não poder participar. Obrigada pelo convite. Então, Tchau. Vamos tocar o nosso barco, então, não é isso? Olha, eu quero primeiro agradecer a presença da doutora Isabela Franco Guerra, que é doutora em Direito, professora da PUC-Rio, e vai trazer um tema para nós, muito caro, para nós que militamos na área do direito imobiliário, que é essa relação do direito ambiental, essa proteção nos empreendimentos imobiliários. Né? Eu paro por aqui e passo a palavra, porque quem tem que trazer os conhecimentos é a doutora Isabela. Nós estamos aqui para prestar bastante atenção, ok? Mais uma vez, doutora Isabela, muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza que nós vamos absorver o seu vasto conhecimento nessa área, que, volto a dizer, muito importante para nós da área do direito imobiliário. Muito obrigado. A palavra é sua. Boa noite a todos. Doutor Sidney, um prazer estar aqui nesse evento da ABAME. Eu já aproveito para parabenizá-lo pela gestão e pelos seminários que têm sido organizados, todo o trabalho desenvolvido e também pela nossa querida doutora Fátima Santoro, que está tendo que sair, mas com toda certeza nós vamos ter outras oportunidades para juntos debatermos. Então, eu também faço aqui um agradecimento muito especial à Fátima, pela oportunidade de ter participado também de encontros anteriores e hoje está podendo trazer aqui algumas questões do direito ambiental e a gente trocar ideias, muito mais aqui a minha pretensão é de uma conversa. Claro que vamos falar de meio ambiente, de questões ambientais, não há como a gente não trazer um pouco do histórico, do arcabouço legal, porque ele é essencial para a gente entender a proteção, o que é o desenvolvimento sustentável e todo um olhar sobre o uso racional dos recursos e as limitações que são estabelecidas, e os aspectos em torno da nossa qualidade de vida, das nossas necessidades, em torno da qualidade de vida, mas também da manutenção do equilíbrio ambiental. Bom, vocês estão conseguindo... Me mandando mensagem, tá bom. O som tá bom? Vocês estão me ouvindo? Bem, falar do direito ambiental pressupõe a gente lembrar um pouco do seu início com os tratados internacionais, com o encontro promovido pelas Nações Unidas na Suécia, em 1972, em Estocolmo, e ali foi um grande momento para esse nascimento do direito ambiental internacional, e o que nos faz ver que são questões, ao mesmo tempo, globais e locais. Retomar a ideia da Conferência de Estocolmo, ela é sempre relevante, porque no princípio primeiro, na primeira parte,
já há ali uma correlação das questões ambientais com os direitos humanos fundamentais. Então, quando a gente fala em meio ambiente, né, como diz lá o princípio primeiro, como diz o princípio primeiro da Declaração de Estocolmo, né, significa que a gente precisa ter garantida a liberdade e também, né, o direito a uma vida digna em um ambiente rígido, né, equilibrado, saudável. E como dizia Norberto Bobbio, né, quando tratava numa obra clássica de referência, Era dos Direitos, colocando o direito ao meio ambiente equilibrado como direito fundamental, que ele referia como terceira geração, alguns autores falam em dimensão de direitos, mas, enfim, é aquela ideia, né, que o Bobbio traz de que os direitos não nascem todos de uma só vez, nem de uma vez por todas, e, em termos de direitos fundamentais, novos direitos surgem num processo histórico, quando surgem novas necessidades sociais, e quando a gente também vai observando o que é essa dimensão da dignidade humana, o que é preciso estar garantido como um piso, né, básico, né, para que os seres humanos possam alcançar aquela ideia de bem viver. Então, se numa primeira dimensão dos direitos humanos, das lutas até em base nos ideais iluministas, vamos ver a consagração das declarações de direitos, né, o direito à vida, à liberdade, à propriedade, e o direito de resistir à opressão, num segundo momento, né, com todo o processo de industrialização, vem a necessidade de organizar o mundo do trabalho, já pensar, né, no homem como ser social, um grupo social e a proteção de vulneráveis, então passando inclusive a se exigir do Estado um papel de promoção, de garantidor do acesso, né, àqueles direitos fundamentais que vão ser incorporados àquilo que se vê como o piso básico, né, de direitos. Então, é aquela lógica de garantia da vida, da liberdade, da propriedade, e aí, nesse sentido, uma não interferência na liberdade, mas, num segundo momento, a inclusão dos direitos sociais que demandam as ações do Estado. E com todo o processo do homem, né, de crescente industrialização, de ocupação dos espaços, né, da organização das cidades, né, do que a gente vai chamar até do meio ambiente artificial, surgem novas necessidades e a gente vai sentindo o impacto, né, que nós causamos no meio ambiente, mesmo no nosso processo civilizatório, né, como nós vamos utilizando os recursos ambientais, recursos naturais, e o nosso ambiente também vai sendo impactado e como isso nos afeta. E nos anos 60, vão surgir os alertas, né, da comunidade científica com a já identificação de perda da diversidade biológica, contaminação de oceanos, e uma cientista, Rachel Carson, lança uma obra, né, que se torna uma referência, trazendo a questão do problema da contaminação do solo, das águas, contaminação das pessoas com o uso dos agrotóxicos, né? Então, a questão ambiental começa a se relacionar com aspectos da qualidade de vida, né, de bem-estar, e ganha atenção, né, do mundo e das Nações Unidas. Então, a gente vai ter em 72 uma conferência importante internacional como primeiro passo. Muitos autores não veem como uma conferência de cúpula, porque a gente estava nos anos 70, início dos anos 70, plena Guerra Fria, né? Houve o boicote de muitos países, então os representantes, né, os chefes de Estado que participaram efetivamente foram, claro, né, o primeiro-ministro da Suécia, que era anfitrião, e a primeira-ministra na época da Índia, Indira Gandhi, e os demais países, né, enviaram seus representantes. E no âmbito das discussões, né, houve a concordância, né, e ao final elaborou-se uma declaração, e a gente lembra que no direito internacional público as declarações são referidas como soft law, né, como uma norma que traz intenções, ela representa um compromisso moral dos Estados, né, é um tipo de tratado, mas não tem um mecanismo de coercibilidade, não tem a força vinculante que tem uma convenção, né? E o Brasil assinou e participou,
né, nos anos 70, desse encontro, mas a gente vai verificar que no país, né, no início dos anos 70, a grande preocupação do Brasil era um olhar do crescimento econômico, balança comercial favorável, e não era, né, a preocupação, digamos assim, da ordem do dia, a adoção de medidas, né, de controle ambiental. Vai ser nos anos 80, né, na verdade, mais especificamente, com a lei de saneamento industrial, né, em 1980, que a gente já começa a ver um desdobramento, né, do compromisso lá de 72, e em 1981, que a gente vai ter a nossa Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Ela é a nossa grande referência no direito ambiental, porque traz para a gente ali o comando do artigo 3º, até que define meio ambiente, né, também estabelece uma definição para que sejam atividades degradadoras, quem é o poluidor, e destacadamente pelo artigo 14, né, que fala da responsabilidade civil objetiva. Então, a gente tem ali um marco, né, que as questões ambientais, o dano provocado, e quando se vai buscar reparação, a gente não vai discutir, né, aquele elemento subjetivo de culpa ou dolo, né? A gente vai observar a existência do fato, da lesão, o nexo de causalidade, que está base em ensejo para buscar a reparação. E nesse artigo 14, define-se lá uma atribuição específica do Ministério Público de adotar as medidas, né, para promover a ação civil de reparação do dano ambiental. Mas, naquele momento, não tinha um mecanismo específico de ação coletiva, né, para viabilizar que o Ministério Público adotasse, por meio do processo judicial, um caminho, né, e buscasse ali a responsabilização civil de um eventual degradador. E de forma que a 6938 ela traz um impulso, né, para que em 1985 no Brasil a gente vai ter uma lei muito importante, que é a lei da ação civil pública, que efetivamente vai abrir ali o caminho para a tutela coletiva ambiental, como instrumento, né, um instituto extremamente importante, né, que permite a adoção, no âmbito do processo social, de medidas preventivas e até repressivas em relação ao dano ao meio ambiente, legitimando o Ministério Público, mas também legitimando a sociedade civil, né, e, claro, os entes políticos da federação, e entes da administração pública indireta, né, também. Essas leis vão ser recepcionadas pela Constituição de 88, e aí a gente tem um grande referencial no processo de redemocratização do Brasil, né, com uma Constituição que tem como, né, talvez a gente pode... Talvez não, a gente efetivamente pode dizer que o grande marco da Constituição de 88 é a defesa dos direitos, ao reconhecimento do Estado Democrático de Direito, né, o seu fundamento, a dignidade da pessoa humana, e os mecanismos, né, também de defesa dos direitos humanos fundamentais. Então, a gente tem no artigo 5º, além do reconhecimento dos direitos individuais, né, do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade, nós vamos ver também, né, os remédios constitucionais, os mecanismos de defesa desses direitos. No artigo 6º, os direitos sociais. No artigo 170, traz ali os princípios da ordem econômica, nós vamos ter ali de forma expressa a defesa do meio ambiente, a defesa dos consumidores, e um capítulo específico, né, que de defesa do meio ambiente, na verdade, é o artigo 225, né, da nossa Constituição. E, nesse dispositivo, a nossa Constituição diz que meio ambiente é bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O caput desse artigo já diz muita coisa para a gente, né? E nesse ponto, porque se falou muito que a Constituição de 88 e o Brasil se tornou assim, um país assim, referência em termos constitucionais, né, pelo tratamento dado à defesa e proteção do meio ambiente. A interpretação já dada a esse artigo, inclusive, numa ação direta de inconstitucionalidade, né, a DI 3540 do Distrito Federal,
Supremo Tribunal Federal reconheceu expressamente, né, que o meio ambiente equilibrado é um direito fundamental, terceira dimensão, né, ligada ali aos direitos de solidariedade, e faz ali a correlação com o disposto no 225 e o disposto no 170, inciso 6º, de forma que as atividades econômicas elas são garantidas né, a liberdade econômica, mas com toda a liberdade tem a responsabilidade também, mesmo os direitos fundamentais encontram parâmetros e a defesa do meio ambiente é um dos parâmetros. Então, essa DIA 3540 é importante porque a gente tem nessa linha do que vinha lá da Declaração, né, de Estocolmo 72, dessa referência do meio ambiente como direito fundamental, a leitura, a interpretação que a gente dá, né, ao artigo 225 da nossa Constituição é de ter nesse sentido de bem de uso comum do povo essencial, sadia qualidade de vida, um direito fundamental e que se entrelaça, né, com os demais direitos fundamentais. Então, quando o Bove dizia que os novos direitos não excluem os anteriormente conquistados, a gente observa muito bem isso com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, porque ele diz respeito à própria garantia também da saúde, né, e a uma vida digna. Então, quando a gente fala do direito à vida, não é um mero existir, né? O direito a uma vida digna, com saúde. Então, quando a gente pensa nas situações de falta de uma moradia adequada, o déficit de habitação, as situações diárias em que os serviços essenciais não chegam, né, a carência ou a falta do saneamento básico coloca em xeque, em risco a saúde das pessoas e significa também um impacto, né, uma poluição do meio ambiente que gera, né, também os mais diversos problemas. A ausência de saneamento a gente sabe que gera, né, os riscos de proliferação daqueles vetores nocivos à saúde do homem. Então, nós temos, né, quando a Constituição diz bem de uso comum do povo essencial, sadia qualidade de vida, um referencial de que as questões ambientais elas também se ligam com as questões afetas à saúde pública, ao bem-estar, né, e a ideia do bem viver e uma vida digna. Então, nós vamos também estar relacionando o próprio direito à vida, o direito individual. Então, as questões ambientais, quando a gente fala da proteção do meio ambiente, né, e evitar o dano ambiental, nós estamos garantindo aí um direito difuso, né, que é de todos, né, indivisível, um direito à qualidade do ar, da qualidade da água, mas tem situações em que a lesão a esse bem gera, né, danos de natureza ao mesmo tempo individual e difusa. Então, a gente tem aquelas situações em que a contaminação, né, da área, contaminação do solo, contaminação hídrica, ela vai estar gerando ali uma lesão, um direito difuso. Mas ela também impacta, né, o direito individual de quem estiver ali sendo afetado, né, por aquela situação específica. De modo que toda a lógica do direito ambiental vai ser de evitar a lesão, evitar o dano, porque uma vez consumado, a gente tem aquelas situações de difícil reparação ou retorno ao status quo antes, e tem, né, ao mesmo tempo, aquele aspecto de lesões multifacetárias, que elas podem, ao mesmo tempo, gerar lesão ao direito difuso e ao direito individual. A gente pode, né, ter uma situação que venhamos a nos deparar com um impacto, né, que venha a se prorrogar no tempo. Um dos grandes problemas, né, da lesão e do dano ao meio ambiente é a sua projeção. E aí a gente acaba afetando o direito das gerações futuras. E aí, de novo, o texto da Constituição, né, a proteção às gerações presentes, né, a qualidade de vida, a qualidade do meio ambiente, e também a proteção para que as gerações futuras também possam ter acesso a esses direitos. E a nossa Constituição é muito afinada, né, com outros tratados internacionais e documentos firmados
na Conferência do Rio de Janeiro, em 1992. Né? Uma conferência, assim, uma conferência de cúpula, né, que vários chefes de Estado vieram ao Brasil, e uma conferência, né, promovida pelas Nações Unidas e que alcançou, né, a gente pode dizer assim, um sucesso, porque aqui foram assinados e definidos diversos, né, documentos internacionais importantes, tratados, formando esse arcabouço, né, do direito ambiental internacional, como a Declaração do Rio, né, de 1992, a Declaração sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, e, claro, como eu já disse aqui, uma declaração, ainda que tenha esse conteúdo de soft law, ela traz um rol principiológico, e depois a gente vai ver na legislação brasileira a internalização desses princípios em diversas leis, né? E também observamos que esses princípios que estão estampados na Declaração do Rio, eles estão afinados e correlacionados ao que nós identificamos pela leitura do artigo 225 da nossa Constituição, combinado com 170, né, inciso 6º. Então, a gente vai ter, né, nessa Conferência do Rio, a divulgação, né, e a inclusão do sentido de desenvolvimento sustentado, né, nessa declaração, como aquela lógica, né, de que o uso dos recursos ambientais precisa ocorrer, né, considerando uma racionalidade e a sua perenidade. Então, o desenvolvimento não é mais visto, né, como um sinônimo de mero crescimento econômico, né? O desenvolvimento significa alcançar uma situação de bem-estar, né, para as populações, né? E também que se alcance, né, um caminho em que os recursos ambientais sejam mantidos, né, em que haja a perenidade, que as gerações futuras também tenham acesso a esses direitos. Como princípios, né, que vão ser orientadores, né, de todo o direito ambiental, a gente então extrai dessa Declaração do Rio de 92, né, o desenvolvimento sustentável, essa diretriz de sustentabilidade, né, e que leva à observância, né, dos limites ambientais, dos limites do planeta, o princípio da prevenção e o princípio da precaução, e aqui, né, ressaltando que, então, a lógica, né, o referencial primeiro do direito ambiental é lidar com a prevenção, evitar o dano. E a prevenção diz que todos os meios e técnicas disponíveis precisam ser empregados para evitar o dano. E, ao mesmo tempo, a gente tem o princípio da precaução, né, muito próximo do princípio da prevenção, sendo que a precaução, ele diz que a falta de certeza científica não é um cheque em branco para a gente adotar medidas sem segurança. Então, numa sociedade que também é apelidada de sociedade tecnológica e, ao mesmo tempo, de sociedade de risco, né? Então, aquele sociólogo alemão, Ulrich Beck, tem um livro de referência, né, que ele fala da sociedade de risco, que nós vamos provocando riscos para nós mesmos, no nosso modo, né, de também lidar com as questões ambientais, além das questões do modo de produção na nossa sociedade de consumo, e também nas nossas relações, né, entre países, né, e todo o arsenal bélico que a gente vê sendo construído no mundo. Então, ele traz esse referencial de sociedade de risco. Outros, né, também fazem a referência a essa nossa sociedade contemporânea, uma sociedade de consumo, uma sociedade tecnológica, e a tecnologia nos traz conforto, nos aproxima, né, permite a gente estar aqui debatendo, né, facilita o acesso ao conhecimento, mas, ao mesmo tempo, a gente produz o lixo tecnológico, que aí a gente fica assim, o que a gente faz com os nossos resíduos, né? E a gente produz não só resíduos orgânicos, mas tem os resíduos industriais, né? E, inclusive, com a tecnologia nuclear, até os resíduos nucleares, seja para o uso na medicina,
seja no uso, né, de uma usina para produzir energia. Então, nesse nosso modo, né, de construir, né, a nossa vida e atender às nossas necessidades, né, a gente também impacta o meio ambiente. A gente vai observando que vamos deixando pegadas, né, o que ele chama também as pegadas de carbono, impactando o próprio clima no planeta. Então, outras referências que a gente tem, né, da Rio 92, sem sombra de dúvidas, foi a assinatura da Convenção do Clima, da Convenção da Diversidade Biológica e o marco também de uma agenda, né, para o século XXI, com compromisso dos Estados, a Agenda 21. Conjugando aí a Declaração do Rio, a Convenção da Diversidade Biológica, a Convenção do Clima, nós vamos observar o princípio da responsabilidade, né, que é o da responsabilidade comum, porém diferenciada, né? Então, significa que nessa responsabilidade de todos os países, todos nós e também de todos os governos, né, de buscar a sustentabilidade, estabeleceu-se que seria importante reduzir as emissões de gás carbônicos, de gás carbônico, CO2, que impacta, né, o clima, com a redução, né, das atividades industriais, mas reconhecendo-se que os países, no seu processo de industrialização, nem todos chegaram junto, nem todos têm o mesmo... atingiram o mesmo status econômico de produção de bens. Então, alguns países impactaram mais o meio ambiente do que outros. Então, a responsabilidade de alguns vai ser maior. Então, não dá para comparar, né, o grau de industrialização e de impacto ambiental que provoca um país pelo seu alto grau de consumo, como os Estados Unidos, com um país, né, como a Islândia, né, até por questão da extensão territorial, ou alguns países, né, que enfrentam um terrível problema, né, da linha da pobreza, como a Somália. Então, há que se observar que, claro que a responsabilidade de todos, né, então há no âmbito internacional essa necessidade de adoção de medidas, né, comuns, de compromisso comum, com a internalização para um planejamento estratégico dos países, até para preservação dos nossos recursos essenciais, como acesso à água potável, né, e como a própria possibilidade de continuar, né, a ter acesso a uma produção, né, para atender até as nossas necessidades alimentares. Então, o que, né, se coloca nesse âmbito internacional é alcançar a sustentabilidade com uma responsabilidade de um planejamento interno dos países e investimento também em políticas públicas, né, que possibilitem a segurança ambiental e tenham esse referencial da prevenção e também da precaução quando a gente lida com as novas tecnologias, da discussão do uso de sementes transgênicas, geneticamente alteradas, né, que impactam, elas trazem para o meio ambiente, para a saúde humana, essas questões precisam ser consideradas. E nessa declaração do Rio 92, nesse âmbito princípio biológico, a gente tem também o princípio poluidor-pagador, né, que estabelece que aquele que desenvolve uma atividade econômica, que se beneficia dos recursos ambientais, ele tem que internalizar os custos. Então, isso significa, né, que no âmbito da organização dos empreendimentos que são deslanchados, é preciso considerar a adoção de medidas para que os empreendimentos não causem externalidades negativas, né? Não impactem o meio ambiente, não provoquem a poluição. Então, já cabe ao empreendedor, né, internalizar os riscos, né? Vale dizer, ele não pode realizar uma atividade de cunho econômico que provoque um dano e depois querer jogar para a sociedade o ônus, né, e ficar só com um bônus. Então, dentro dessa linha, né, do princípio
do poluidor pagador não é pagar para poluir, mas antes de tudo, internalizar, né, os riscos com a adoção de medidas, né, de segurança para o empreendimento. E há, né, nesse dever do poder público, considerando o princípio da intervenção estatal obrigatória na defesa do meio ambiente, caberá ao Estado adotar as medidas, né, de controle ambiental, os mecanismos de fiscalização, né, como a gente tem, por exemplo, o licenciamento das atividades, né, no âmbito do exercício do poder de polícia administrativo por parte do Estado, e que a gente até fala, né, desse poder de polícia administrativo também na seara ambiental, né, definindo, né, as formas de controle e de fiscalização. Nesse caminho, né, ainda desse arcabouço internacional que se reflete também na produção normativa interna dos Estados, a Declaração do Rio tem um princípio muito importante, né, é o referencial 10, o princípio 10 da declaração, que fala da publicidade do acesso à informação. E a gente vai observar essa questão do acesso à informação, que ele é fundamental no Estado democrático de direito, né? E se a Constituição, por exemplo, brasileira, lá no 225 fala que é a responsabilidade de todos a proteção ao meio ambiente, então há um dever de participação, mas para haver participação é preciso que a sociedade seja informada, né? Que os atos sejam publicizados e que haja o acesso à informação. Na Europa, a Convenção de Aarhus, ela regulamenta para os países europeus, né, esse acesso à informação ambiental, e era uma convenção, ela é vinculante para os países europeus e estava aberta também para que outros países pudessem assinar. No âmbito da América Latina e Caribe, na esfera internacional, a regulamentação veio em 2018 com a com o Acordo de Escazú, de 2018, que é um acordo que trata do acesso à informação, né, a participação pública e acesso à justiça. Então, inserindo a temática ambiental num panorama, né, num referencial de acesso à justiça. Esse acordo de Escazú, ele é muito importante para a gente. Claro que com uma observação que o Brasil já tinha construído, né, no âmbito interno, uma lei específica, né, a lei do acesso à informação ambiental, né, que determina a publicização dos atos, né, que envolvam licenciamento ambiental e também, né, publicização das questões até que se resolvam em termos de litígio, que se atinja o consenso, né, que se dê publicidade. Mas esse acordo de 2018, ele é fundamental porque ele ressalta a questão do público ser informado e de se ampliar os canais de participação. Com isso, eu também ligo a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, que ela fala de participação, né, e de proteção a vulneráveis. E ela garante aos grupos tribais, aos indígenas, né, e também a grupos tribais, e a gente entende que também comunidades quilombolas estariam inseridas, né, as comunidades tradicionais também, estabelece que nas questões ambientais, no processo nas questões decisórias, né, de situações que possam repercutir sobre a vida desses grupos, que eles terão que ser informados, né, e caberá a esses grupos definir os protocolos para que se defina de que forma eles vão ser consultados. Então, isso significa dizer que num empreendimento, num projeto que possa envolver a proximidade, de alguma forma repercutir sobre área indígena, né, sobre indígenas ou quilombolas,
será necessário consultá-los e não será suficiente, não adianta dizer que o Ministério Público pode ser consultado, considerando no Brasil o papel do Ministério Público, né, representando esses grupos. Não, significa consulta direta. E então, esses grupos têm que formar, estabelecer os seus protocolos, né, para que eles recebam a informação clara, né, suficiente, e eles definam ali nos regimentos como vai se dar essa consulta. E a gente tem projetos de lei hoje sendo discutidos para reformular toda a legislação atinente ao licenciamento, esse instrumento de controle, né, por parte do Estado sobre empreendimentos que possam provocar um significativo dano ao meio ambiente. E nos projetos que eu vi até agora, não se está dando a atenção devida a esses canais, a participação pública, e considerando, inclusive, esses tratados, né, que o Brasil assinou. A Convenção 69 da OIT, ela está internalizada, né, no direito brasileiro, ao decreto do Executivo, então está em pleno vigor. O acordo de Escazú, o Brasil assinou, né, está no processo de internalização, mas, de qualquer forma, a nossa legislação ela já é bastante afinada, né, com esses princípios, né, e com essa lógica de uma decisão construída com participação. Então, esse é o sentido da Constituição de 88, defesa do meio ambiente e participação pública, né, que a gente tem lá no artigo 225, mas também a lógica que a gente encontra de referencial de proteção do meio ambiente na Constituição Estadual e, especificamente, na lei orgânica, né, do município do Rio de Janeiro, né, que traz as disposições de proteção do meio ambiente, fala, né, da participação pública, né, na construção das políticas públicas, na formulação, por exemplo, do plano diretor. E aí a gente vai pensando nos instrumentos, né, de gestão, e que são importantes também no âmbito local, né? Então, se a gente diz, há questões, né, que são globais, de definição também de caminhos comuns de preservação de áreas do globo, proteção dos oceanos, né? A discussão quanto à redução das emissões. Nós temos também questões pontuais, locais, né? Então, por isso, a nossa Constituição, lá no artigo 23, diz que combater a poluição em todas as suas formas e promover a defesa do meio ambiente está dentro da competência comum, né, competência material na esfera do Executivo. Tanto a União como os estados e municípios têm esse dever de promover a defesa do meio ambiente. E o artigo 24 da nossa Constituição, que fala, né, da competência para legislar, né, estabelece a competência concorrente e diz que a União elaborará as normas gerais e os estados irão suplementá-las no que couber. E não incluiu o município. Mas aí o artigo 30, quando fala das atribuições do município, diz que o município irá suplementar no que couber a legislação federal e estadual. E claro que, pelo próprio teor da matéria do artigo 24, está lá, né, meio ambiente, a matéria tributária, são questões que o município legisla. Então, o entendimento, por óbvio, a União fixa as normas gerais para dar um padrão referencial nacional, estabelecer aquelas normas, né, que são normas quadro, né, que dão um referencial para conceitos, né, introduzir institutos. Os estados suplementam para as suas necessidades ali e peculiaridades regionais, ainda mais num país como o Brasil, com a sua grande diversidade regional e extensão. E como temos uma federação absolutamente peculiar, né, com 3 níveis, com o ente, né, os entes locais, o município, não adiantaria o município ter a atribuição, né, de promover a defesa do meio ambiente, não poder legislar sobre a matéria. Então, ele vai seguir, evidentemente, né, as diretrizes das normas gerais, referenciais estaduais, e produzir
a legislação local. E a Constituição, quando fala no artigo 182, né, da função social, da função das cidades, né, a gente observa a lei orgânica do município do Rio de Janeiro destacando essa questão, né, da função social, e a gente pode incluir, observar dentro dessa função social, função ambiental, né, estou falando das funções, né, das cidades. E, nesse sentido, né, a organização e planejamento urbano, né, terá que levar em consideração também as questões ambientais e os limites existentes para uma organização do território. E aqui é um momento de entrelace, né, do direito ambiental com o direito urbanístico, né, e o imobiliário, quando a gente pensa nas nossas cidades, né, e nas diretrizes, né, do próprio Estatuto das Cidades, do Estatuto da Cidade, e o plano diretor específico de cada cidade. Então, como município, né, do porte do Rio de Janeiro, o plano diretor, né, é uma necessidade, né, e temos ali a determinação constitucional, né, de que essa legislação seja posta. É uma legislação, né, que a gente sabe que ela é revista de tempos em tempos, porque a cidade é dinâmica, então é preciso rever, né, também os seus como se está alcançando esse ideal de o cumprimento, né, e que novos, como as novas tecnologias, né, virão, e que como a cidade, né, está estruturada, que novos caminhos são necessários para que a função, né, social seja assegurada. E, nesse sentido, a gente tem, né, na Lei Complementar 111 de 2011 do Rio de Janeiro, uma série de instrumentos importantes, né, com os mecanismos de controle ambiental, o licenciamento, e institutos como o Estudo de Impacto de Vizinhança. Aliás, o Estudo de Impacto de Vizinhança tem amparo na lei orgânica do município do Rio de Janeiro, né? Se não me falha a memória, é o artigo 445, né, que fala. Então, tem diversos dispositivos falando da defesa do meio ambiente, da organização do espaço urbano, do planejamento, dos instrumentos, né, de proteção e organização das cidades. E, então, no nosso plano diretor há referência a esse instituto importante, né, o Estudo de Impacto de Vizinhança, que vai ter que ser considerado quando pensarmos em empreendimentos na área urbana. O Estudo de Impacto de Vizinhança não se confunde, né, com o Estudo de Impacto Ambiental, né, são dois importantes institutos. O Estudo de Impacto Ambiental previsto, né, na Constituição, no artigo 225, né, ele antecede o licenciamento, então ele é uma avaliação, né, que se faz um diagnóstico das condições que vai aferir os possíveis impactos positivos e negativos, porque é evidente que os empreendimentos produzem também impactos positivos, como a ampliação do acesso ao emprego, a arrecadação tributária, né, parte dos entes políticos, a circulação de bens, né, o atendimento às necessidades da sociedade, com o nome da produção industrial, ou o atendimento à demanda por moradia, quando a gente pensa em empreendimentos, né, imobiliários, mas claro que pelo âmbito da atividade, elas estarão sujeitas também ao controle, né, por parte do poder público. Então, mecanismos, né, de controle prévio para buscar a prevenção, a gente tem através do licenciamento, das autorizações, que vão ter que considerar esses nuances referenciais também ambientais. É um pouco chocante que aqui no município do Rio de Janeiro a gente ainda não tenha
a regulamentação, a lei, né, específica cuidando do estudo de impacto de vizinhança. Ela está prevista na lei orgânica do município, ela está prevista no plano diretor, já se apresentaram projetos de lei que não chegaram a ser votados. Há alguma discussão, alguns levando estudo de impacto, quando há o estudo de impacto de vizinhança para o licenciamento de uma atividade, excluiria a necessidade de um licenciamento ambiental. Na verdade, são situações distintas, né? Então, aqueles empreendimentos que possam ensejar repercussão sobre bens ambientais, né, ensejando o licenciamento ambiental, eles estarão sujeitos ao estudo prévio de impacto ambiental. E a gente tem nas resoluções CONAMA, né, a indicação na resolução 237 de 97, que ainda tem algumas diretrizes sobre licenciamento, a Lei Complementar 140 de 2011, que fala do federalismo cooperativo para a questão do licenciamento ambiental, né, que é importante, porque nessa lei complementar ela deixa claro que a licença ambiental é uma só, né? A gente pode ter nos empreendimentos até uma diversidade de licenças, mas ambiental será apenas uma. Claro que tem atividades que podem até repercutir, trazer o interesse de mais de um ente político da federação, mas aí a gente vai ter que verificar conforme a tipologia, né, a atividade, se é a união, se é uma atividade regulada, fiscalizada pela União, se é a União que licencia, ou mesmo a questão da extensão, que pode levar até o licenciamento federal, para aquelas situações que repercutam sobre um bem da União, uma unidade de conservação, por exemplo, um parque, um empreendimento que gira no entorno de um parque nacional, aqueles empreendimentos que ultrapassam, né, as fronteiras de um Estado-membro, né, possam ensejar um risco de significativo dano por mais de um Estado da Federação, levando, então, a atividade a ser licenciada pelo órgão de controle, né, da esfera federal, que é o IBAMA. A maioria das questões que envolvem, né, a defesa do meio ambiente, atividades envolvendo impactos, né, sobre o meio ambiente, vão ser licenciados pelos órgãos ambientais dos Estados-membros. Em geral, são questões que ficam no âmbito ali dos estados, e a maioria não chega a ser um impacto meramente local. Então, a gente tem, né, o órgão ambiental fiscalizador do Estado atuando. E a gente pode ter empreendimentos, né, que sejam realizados por um ente político da federação com o município, que estejam sujeitos ao licenciamento ambiental. Então, obras de infraestrutura tão necessárias, né, para nós, ou vão ser realizadas pelo município ou pelo Estado, e a gente lembra que saneamento está lá previsto no artigo 23 da Constituição, da competência comum, né? Mas a gente não vai ter duas redes de saneamento, né? Então, vamos ver que aqueles empreendimentos, aquelas obras, né, de infraestrutura que estejam localizadas no âmbito local, um município, né, que não faça parte de região metropolitana, nem de micro-região ou, né, aglomeração urbana, ele é responsável pelo saneamento. Mas aquelas obras, né, que possam desdobrar, que a gente tenha, né, já aqueles fenômenos de conurbação urbana e o município integre, por exemplo, uma região metropolitana, esse serviço já se entende, né, que seja de atribuição do Estado. Lógico que o artigo 26 fala desse federalismo cooperativo e a expectativa para essas obras de infraestrutura que houvesse uma coordenação, né, uma atuação concertada entre os entes políticos, mas o que a gente tem visto nesses anos todos, né, nos conflitos federativos, é que, em geral, quando se trata de arrecadar, né, ou mesmo de fiscalizar e autuar, multar, todos os entes acabam
brigando, se considerando competentes, mas quando se trata de gastar, né, de promover uma despesa, né, de recursos, já entra a discussão de quem é que tem a atribuição, né? Então acaba vendo aquele conflito negativo. Então nesse, né, caminho, né, das atividades, na discussão quanto ao licenciamento, né, se o município, né, poderia licenciar, um entendimento que sim, né, e é claro que ele também pode produzir a legislação local. A gente vai ter que verificar que a atuação do município vai ser quando aquela atividade, né, gere um risco estritamente local. E, em geral, as questões que vão ficar no âmbito da fiscalização municipal, né, e que geram assim, problemas ambientais e também, né, próximo ali aos conflitos de vizinhança, são muitas atividades, né, como as de academia de ginástica, com funcionamento, né, de bares que não têm revestimento acústico, questões atreladas à poluição sonora. Então, as questões ambientais locais, elas são muito relacionadas ao problema do ruído, né, do barulho, né, e cabendo ao município, né, na fiscalização e controle, né, sobre a atividade, verificar se há o adequado, né, acondicionamento acústico, porque a gente sabe que aqueles locais em que, em áreas residenciais, né, zonas mistas, residenciais e comerciais, em que a gente tem uma grande concentração de bares e restaurantes, com muito movimento, né, de veículos, né, que fica até o funcionamento, né, antes, né, da pandemia até a madrugada, as pessoas, né, que viviam no entorno, né, a gente sentia os conflitos de vizinhança, dificuldade, com barulho, né, distúrbio de sono, e prejudicando a saúde e bem-estar das pessoas. E frequentemente a gente via assim, ações promovidas, e não só as ações, às vezes, do conflito de vizinhança individual, mas também ações de natureza coletiva, como ações civis públicas, né, discutindo o problema da poluição sonora, né, com atividades realizadas, né, no âmbito assim, de casas noturnas, né, de bares. E aí a gente volta para a questão da importância, né, da definição e de que vem a regulação do estudo de impacto de vizinhança, porque quando há a organização urbanística, o direito urbanístico define um planejamento das cidades, empreendimentos e a área residencial e atividades também comerciais, tem que se considerar o bem-estar, né, das pessoas, a questão da produção do ruído, né? Então, isso tudo considerar no âmbito das funções sociais da cidade, pensar no bem-estar das pessoas, considerar, né, que se há um empreendimento, né, ali que se pretende licenciar e realizar, considerar se há infraestrutura adequada, rede de saneamento, transporte público, se também estão presentes equipamentos, né, para garantir o lazer. E então o estudo de impacto de vizinhança ele vai fornecer, né, as informações, né, para o poder público local, para o município, né, definir se ele pode aprovar um empreendimento, se aquela área comporta o empreendimento. Então, vão ser levantadas situações como a existência dessa rede de infraestrutura urbana, né, a existência também de transporte público para o local, as características da área e se
aquela área, né, qual é a definição da cota, né, se há risco, né, também da ocupação daquele espaço, risco ambiental, considerar, por exemplo, se está na proximidade de áreas protegidas. Então, a gente tem que lembrar da Lei 12.651, de 2012, ela revogou o chamado Código Florestal, né? A lei, ela revogou a 4771 de 65, e ela, né, define ali áreas protegidas, a proteção, né, da vegetação. Quando a gente tinha a Lei 4771 de 65, tinha uma discussão muito grande em relação à área de preservação permanente, qual era a proteção, né, e a necessidade de verificar esses espaços em área urbana. Era muito claro para a área rural, né, a proteção da mata ciliar, aquela vegetação, né, ao longo dos cursos d'água, proteção de encosta, topo de morro, e nas cidades, né, pelo texto, né, do dispositivo legal, havia aqueles que diziam assim, não, essa legislação ela é aplicável para a área rural, para a área urbana, dependeria de uma definição, considerando as áreas consolidadas, e nesse aspecto, né, a 12.651 de 2012 esclareceu, né, esses pontos. A gente já tinha, claro, um avanço em termos jurisprudenciais, né, e também doutrinário, né, entendendo que essas áreas de vegetação de preservação permanente, que a gente identifica exemplificativamente, né, na legislação, que é a vegetação ao longo dos cursos d'água, vegetação das encostas, né, topo de morro, é uma vegetação, né, como o nome do Instituto diz, vegetação de preservação permanente, porque ela tem que permanecer em razão das suas funções ecológicas, né? Então, hoje, lá no artigo 3º da Lei 12.651, quando tem a definição de área de preservação permanente, APP, destacam-se algumas funções, né? Até a gente lembra, né, que quando a gente fala desse ponto do meio ambiente natural, a gente tem os serviços ambientais prestados, né, pela natureza. E a finalidade dessa área de vegetação de preservação permanente, ela está ligada ao bem-estar da população humana, à garantia do fluxo gênico, né, do fluxo ali de fauna e da flora, né, a estabilidade geológica. Então, eu destaco aqui nessas funções, né, do porquê, né, do legislador estabelecer uma limitação administrativa. Então, essas áreas se caracterizam, né, como uma imposição de ordem geral, gratuita, uma imposição do Estado, por lei, né, que configura limitações ao exercício de direito de propriedade. A Constituição estabelece limites porque coloca um dever também do proprietário de manter a vegetação em pé, né, de preservar aquele espaço, e isso tanto na área rural quanto na área urbana, porque a finalidade vai ser o mesmo. Quando se proíbe suprimir vegetação ao longo dos cursos d'água, quando se estabelece que para um empreendimento imobiliário é necessário respeitar aquele afastamento, aquela faixa de proteção, é porque a gente sabe que tem os períodos, inclusive, de cheia dos rios, né, que não respeitar esse afastamento pode colocar em risco a própria população. Claro que um aspecto que a gente observa diretamente é a própria proteção, né, dos recursos hídricos, porque se a gente retira essa vegetação, a gente traz o risco de assoreamento, porque vem as chuvas e carreia, né, leva terra para o leito dos rios. Então, a gente pensa também, né, na vegetação das encostas, que é tão essencial para evitar desbarrancamento, né, e aí toda a preocupação que há com as construções irregulares, né, que se tornam, né, verdadeiras armadilhas, né, e risco para a população. Então, quando a Constituição fala no artigo 6, direito à moradia, toda uma preocupação social que nós temos, tem que ser, para de fato, né, considerar moradia, tem que ser uma moradia segura, que não coloque em risco a pessoa. Então, a gente tem aí
referência, né, específica na 12651 a esse tipo de espaço protegido, né, a vegetação de preservação permanente, e que vai ter que ser mantida, seja a área urbana, seja a área rural. E a gente enfrenta, né, problemas numa cidade do Rio de Janeiro com um crescimento desorganizado, com as enchentes, comigo acontecia assim inúmeras vezes, né, naquele período de chuvas, tá, no engarrafamento, e caía aquela chuva excepcional, aquele volume de água concentrada no local da cidade, lá estava eu numa inundação. Mas o que é comum a gente ver, né, a água vindo das montanhas sendo carreadas para os rios. E a gente tem áreas na cidade, né, que se a gente está próximo, tem uma chuva dessa, já ficamos extremamente preocupados, porque a cidade cresceu e não foram consideradas as peculiaridades da bacia hidrográfica, né, desses limites ambientais. E agora a gente tem que lidar com ali que a cidade seja resiliente, e a gente tem que encontrar assim, caminhos, né, com essas áreas também que se tornaram consolidadas, né, construídas num período em que ainda não havia um planejamento, um plano diretor, e que a gente teve toda a pressão também do crescimento das pressões econômicas, né, e que os limites ambientais não foram observados. Então, a gente tem, né, uma legislação que é bastante esparsa, não temos um código ambiental, a gente tem também essa outra questão, né, da produção legislativa da esfera federal, estadual e municipal. Então, é um verdadeiro desafio, né, para o empreendedor, né, também ter acesso, conjugar toda essa legislação e encontrar os caminhos para a sustentabilidade, né, para conseguir pensar, né, nas propostas e empreendimentos, né, ainda mais nos grandes centros urbanos, encontrar o espaço. E a discussão, e aí, né, do direito urbanístico, né, não exatamente do direito ambiental, que tem se feito, qual é o caminho para os empreendimentos, para sustentabilidade, porque em certas áreas, né, que ainda estariam abertas para a construção, a gente observa que são muitas vezes áreas que a gente ainda tem no espaço verde, né, e as áreas em que a gente não vai encontrar limite, seja porque temos as unidades de conservação, né, reguladas lá pela Lei 9985 de 2000, e aí há uma série de restrições, né. Então, hoje, se a gente tem um parque, né, que é uma unidade de conservação de proteção integral, é uma área de domínio público, então não cabe, né, a manutenção da propriedade privada, nem vai ser possível determinados empreendimentos, porque o objetivo do parque é proteção da diversidade biológica, os estudos, e a legislação estabelece um cinturão, né, a área de entorno, que você tem também limites, né, porque, do contrário, trariam riscos de impactar esse espaço protegido. Então, as propriedades confinantes também vão ter nesse espaço, né, na zona de amortecimento das unidades de conservação, uma série de limites, né, que são impostos, né, pela própria questão da função, né, socioambiental da propriedade. Então, os empreendimentos vão esbarrar aí também nessa consideração das características, do tipo de áreas protegidas, né, que a gente tenha. E a gente tem unidades de conservação não só em áreas rurais, mas em áreas urbanas, os parques, né, se a gente pensar assim, aqui no Rio de Janeiro, a Floresta da Tijuca, um parque nacional, então não é qualquer atividade que é possível no seu entorno, uma série de limites, né? Numa área de expansão da cidade, né, que a gente tem ali em Campo Grande, tem o parque, né, da Pedra Branca, e é uma área importante, até como reservatório de água. Vamos ter também uma série de limites em relação a possíveis empreendimentos imobiliários. Então, pensando, né,
inter-relação do direito ambiental, do direito urbanístico, do direito imobiliário, a gente tem que considerar, né, esses instrumentos postos aí, né, para o controle e essa intervenção estatal, né, que é obrigatória na defesa do meio ambiente, e um dos principais instrumentos, né, que é o licenciamento, por meio do qual o poder público vai aferir se aquela atividade, se aquele empreendimento pode ser licenciado ou não, e se for licenciado, as condicionantes vão estar previstas, né, na licença. Então, em área urbana, a gente tem, né, também na consideração das licenças urbanísticas, né, que considerar aí esse instituto do estudo de impacto de vizinhança, e que ele vai ser importante para verificar as condições, né, e como aproveitar melhor a área, e nesse sentido, muitas vezes, uma área que já tem toda a rede de infraestrutura, a aposta tem sido até no adensamento, né, de ocupação da área como uma alternativa para aproveitar os equipamentos urbanos, a estrutura. Mas o estudo de impacto de vizinhança poderia apontar em algumas situações que, embora exista, né, a estrutura pronta, pode ser que ela não tenha condições de atender a um número maior de pessoas, se a gente ampliar, né, a construção, mesmo empreendimentos imobiliários de moradia em determinadas áreas. Então, a gente sabe que um dos problemas dos grandes centros é a construção, né, a verticalização das construções e como isso impacta o microclima, né, o próprio regime dos ventos. Em áreas de litoral, né, a gente tem os limites para construir, porque o prédio não pode produzir sombra na praia. Um exemplo no Brasil que a gente tem no balneário de Camboriú, né, que há aquela, parece que uma competição entre as construtoras, quem faz o prédio mais alto, e é uma cidade, né, que hoje tem, né, ali no balneário, no litoral, prédios, né, de alturas extremamente elevadas que impactam, produzem sombra na praia, né, e aí a gente, né, enfrenta aquela questão da falta de efetividade, né, do controle ambiental, uma falta, né, também de uma racionalidade ali dos empreendimentos, e os problemas, né, de impacto, né, porque fere também o direito à paisagem, né, e a própria circulação dos ventos. A gente tem aqui no Rio de Janeiro assim, um exemplo, né, ali em Copacabana, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, né, a gente vê aquele corredor de prédios, né, e que muitas vezes a vista da praia vai se dar pelas ruas laterais. Então, quando a gente fala, né, da 6938, da Política Nacional do Meio Ambiente, né, que a gente tem lá do conceito de meio ambiente, do espaço, né, que nos rodeia, o conjunto de condições, de ordem física, química e biológica, que promovem, né, e protegem a vida de todas as suas formas, e em seguida, né, um conceito de degradação ambiental, uma alteração adversa, né, das condições de qualidade do meio ambiente, e poluição, né, que é a alteração, né, negativa que impacte a fauna, a flora, e também o que eu estou destacando é o conceito de poluição que inclui a alteração das condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, que altere as condições, né, também sociais ali no meio ambiente. E aí a gente tem também uma outra questão, né, a observar nesse conceito de poluição, que não são apenas atividades que diretamente provoquem nesse impacto negativo, as atividades que direta ou indiretamente promovam essa alteração negativa, né, sobre fauna, flora, bem-estar, condições estéticas, sanitárias. E aí eu levanto aqui a questão de problemas, né,
urbanísticos, como a instalação, né, das estações de radiobase em terrenos, né? Então, hoje em dia, uma das soluções para quem tem econômicas, né, de manter uma área de tal ocupação, a pessoa loca para que naquela área uma empresa de telefonia móvel instale ali aquela estação de radiobase que vai projetar as ondas, né, eletromagnéticas. Nas questões ambientais se discute muito, o problema da proximidade, qual seria o impacto na nossa saúde, né? E eu trago para a questão, né, do direito imobiliário e urbanístico o impacto na paisagem, né? Hoje, quando a gente abre as nossas janelas, a gente olha assim, tem uma vista bonita e, de repente, ela é impactada com aquela antena gigantesca. Então, essa necessidade, né, de fiscalização de controle, de pensar nas questões de bem-estar, do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, desdobramento, direito à paisagem, né, porque isso significa também sossego e preservação de uma cidade, especialmente como o Rio de Janeiro, com a sua vocação turística, né, que é um dos aspectos aí importantes econômicos, né, para a cidade ser, né, também desenvolvido, que os nossos referenciais paisagísticos, que se tornam até um elemento cultural. Então, quando a gente tem no topo de uma estátua do Cristo Redentor, ele hoje transcende, inclusive, a questão religiosa, de identificar como um símbolo, né, apenas do catolicismo. Tem um símbolo que tem uma referência religiosa, sim, mas ele transcendeu porque a gente tinha aquela referência de uma propaganda turística do Rio de Janeiro, né, como o Cristo de braços abertos, com uma ideia assim, do carioca, né, receptivo, e outros, né, também elementos podem estar relacionados a aspectos culturais e também do meio ambiente natural. Então, a gente tem o tombamento do espelho d'água da Baía de Guanabara. Então, a Baía de Guanabara é um elemento natural, né? Então, a gente fala do meio ambiente natural, mas tem um referencial cultural, está lá referido nas músicas, né? Foto dos cartões postais, de forma que a gente tem que considerar também nos limites e nas questões dos desafios para os empreendimentos, a própria questão do tombamento, né? E o Decreto-Lei 25 de 37, que foi sendo recepcionado, né, pelas constituições brasileiras, né, e recepcionado como uma lei ordinária, ele coloca lá a possibilidade de tombamento para proteção também do patrimônio natural. Evidentemente que não é o ideal, se a gente quer proteger uma espécie, uma árvore centenária, tombá-la. Até porque um dia, né, o ser vivo vai deixar, né, de existir. Mas ele pode ser assim, interessante quando a gente pensa no patrimônio paisagístico, né, nesses referenciais. Então, são todos, né, elementos que vão estar sendo conjugados e apreciados quando a gente pensa num projeto, num empreendimento, né, e a sustentabilidade vai exigir que a gente considere, né, para que a gente tenha um bem-estar, que a função social, o desenvolvimento sustentado seja assegurado, considerar a nossa necessidade, de um lado, de crescimento econômico, sim, mas a necessidade de preservação dos recursos ambientais e incluindo também a proteção dos nossos referenciais culturais, de forma que, numa cidade como a nossa, né, do Rio de Janeiro, com os problemas, inclusive, das desigualdades e disparidades sociais, a gente tem aí enormes desafios, né, para encontrar os empreendimentos sustentáveis e considerar que talvez o caminho seja um aproveitamento de espaços já construídos e que tem uma base, uma boa de infraestrutura, e investir para aprimorar a infraestrutura e segurança de determinadas
áreas para manter, né, os nossos espaços protegidos. Então, um caminho importante, né, é pensar naquelas áreas que já estão ocupadas, que são áreas, né, que têm uma estrutura, uma organização urbana, e pensar no reaproveitamento, né, desses espaços, considerar aí uma reformulação daqueles espaços que a gente considera e reconhece, né, como uma área, sendo a cidade, revitalização de espaços do centro da cidade, até para moradia, pensar, né, que já se discutiu, os urbanistas discutem muito, os investimentos e um reaproveitamento de áreas como São Cristóvão, né, que tem todo um referencial, uma área, tem espaço natural, né, ali, tem todo aquele entorno da Quinta da Boa Vista, né, que é um local belíssimo, mas que com um referencial cultural importante, que infelizmente a gente, né, perdeu um patrimônio, né, que era o nosso museu, né, da Quinta, né, com um valor ali inestimável, aliás, um patrimônio da humanidade, e infelizmente, ao invés de a gente ter ali uma área para investimentos iniciais e manutenção daquela preciosidade, nós perdemos, talvez, assim, a área que pudesse até ser o maior chamariz para o turismo cultural, né? E era uma área que se mostrava assim, com potencial para o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, sem a gente ter que chegar e considerar outras áreas que são bastante complicadas. Vou finalizando, lançando aqui uma questão para reflexão, porque a gente está enfrentando, né, houve recentemente a audiência pública do autódromo. A gente nunca deve assim, fechar e lançar uma questão que é assim, uma casa de marimbondos, mas o nosso papel, né, da gente pensar no acesso à informação, das discussões, né, e a audiência pública é um instituto fundamental para o debate, e a finalidade dela, né, é informar a sociedade, que se possa dar voz para a sociedade. No momento que a gente vive tão grave, de pandemia, de isolamento social, que o nosso convívio é aqui interativo pelos meios eletrônicos, né, essa nossa principal comunicação, a pergunta que fica: é válido uma audiência pública virtual? Mas considerando ali a complexidade do projeto, será que a população no entorno, né, tem, de fato, o acesso ao debate? Hoje, todo mundo tem um telefone celular, mas ter uma internet boa para que a pessoa possa ficar horas, né, 6 horas num debate público, tem essa condição econômica, a gente atinge a finalidade de informar, de participar com esses meios eletrônicos. Um município, né, que é tão carente de investimentos, também em projetos de moradia popular, investimentos em saneamento, né? Nós fomos impactados aqui nas vésperas da pandemia com um problema gravíssimo de poluição hídrica, né? Então, os nossos rios estão virando verdadeiros esgotos. Então, a gente paga, né, para a empresa pública para o acesso à água potável, chegou uma água inservível nas nossas, né, residências, e comprometendo, trazendo um risco de saúde. Então, uma parte da população consegue comprar água mineral, mas e o esclarecimento? E o problema? E os diversos municípios que não têm uma rede adequada de saneamento e lançam esgotos, detritos
provocando a poluição, gerando uma necessidade de mais investimento público, mais dinheiro para fazer o tratamento, mais gastos, né, para tratar a água, para chegar a uma água adequada nas residências. E o que aconteceu com a história lá da geosmina, né? Evidentemente que a gente tinha ali um problema sério de poluição hídrica, né? Então, para pensar também nos empreendimentos, né, o mesmo industrial, a gente tem que considerar, não é porque uma área esteja poluída que pode poluir mais, não há esse direito a poluir. E para se desenvolver um projeto é preciso ter a infraestrutura. Então, qual é a saída? Utilizar e aprimorar, melhorar a infraestrutura que a gente tem em determinadas áreas. Se a gente pensa na questão imobiliária, dos empreendimentos urbanos, seria, então, um adensamento com investimentos também numa estrutura, ou seria considerar as áreas ainda passíveis de expansão, mas que são carentes de acesso a transporte, né, a transporte público adequado. Então, essas são questões que são consideradas, né? E quando a gente pensa agora num empreendimento que seria para trazer turismo para o Rio de Janeiro, será que esse é um investimento que vai valorizar uma área e que vai possibilitar um crescimento? Existe a mínima chance de que a Fórmula 1 seja deslocada do estado de São Paulo para voltar para o Rio de Janeiro? A gente já teve um autódromo, não deixou o autódromo acabar, mas existe a chance, há recursos para esse tipo de empreendimento. No déficit de saúde, de estrutura também de saúde, justifica um investimento, né, num autódromo, né, que um tipo de esporte, né, que só que uma pequena parcela, né, da população vai ter acesso, mas, sobretudo, né, aí a questão primeira, que a gente tem ali no entorno, né, uma área protegida, né, uma área de Mata Atlântica, a gente tem uma legislação específica, bastante complexa, né, mas que limita empreendimentos, e aí um empreendimento proposto e vindo do próprio poder público. É admissível, se quer pensar, né, num tipo de empreendimento com tantas carências, e ainda mais com a necessidade toda de infraestrutura que nós temos, né, pensar em levar avante, né, num momento desses, uma obra, um empreendimento dessa natureza. A gente está atingindo todos esses objetivos e compromissos que nós temos assumidos na nossa Constituição, na Lei Orgânica do Município, nos acordos tratados internacionais, né? Essa é a questão. De fato, a gente tem, por um lado, uma evolução do arcabouço do direito ambiental internacional, mas que a própria ONU aponta a dificuldade, né, de implementação. Ainda ela mesma coloca que há um gap, né, um distanciamento para se alcançar um estado de direito ambiental, e a ONU identifica a própria necessidade das suas agências interagirem mais. E no âmbito, né, aqui local, né, a gente tem que pensar nas nossas escolhas. A gente tem, sim, um arcabouço constitucional, proteção do meio ambiente prevista na Constituição da República, Constituição do Estado, Lei Orgânica do Município, uma legislação infraconstitucional específica, né, que determina um planejamento urbano-ambiental, né, que haja, pelo menos, né, daqui para frente, uma racionalidade dos projetos, um melhor aproveitamento dos espaços, mas, ao mesmo tempo, aqui no Rio, a gente nem teve, né, até agora não saiu do papel essa concretização do estudo de pacto de vizinhança. Temos projetos de lei, mas não foram votados. E também, né, hoje,
a carência ainda, a necessidade, né, de investimentos em infraestrutura básica, né, que repercute também no porquê algumas outras áreas estão menos valorizadas e menos procuradas para o desenvolvimento de projetos imobiliários que teriam as adequadas condições ambientais, não teriam impedimento, porém falta infraestrutura. Então, acaba ficando ali um problema do círculo, né, vicioso. E aí a questão é a nossa dificuldade de efetividade, né, da nossa legislação. Caminhos, né, a gente espera, porque a gente vai avançar muito, pelo menos a questão da publicização das questões ambientais. Eu já falei demais, mas prometo que agora eu estou encerrando mesmo, só para dizer que essa semana acabei participando de uma discussão que é um fórum internacional, porque como a gente tem a responsabilidade, né, solidária no direito civil, no âmbito da responsabilidade civil, né, no direito ambiental, a solidariedade entre os corresponsáveis pelos empreendimentos, a pressão tem sido feita para que as instituições financeiras escolham melhor os projetos, né, em que ela vai apostar e financiar. Né? Dá toda uma discussão, toda a possibilidade, inclusive, de responsabilização da instituição, do agente financeiro que financia um projeto, digamos assim, ambientalmente incorreto, que gere repercussão negativa, que não atenda, né, às bases da legislação. E na União Europeia, essas questões estão um pouquinho mais avançadas, mas também estão discutindo. Os bancos centrais têm discutido e alguns bancos vêm participando assim, de encontros para se discutir metodologias, né, de que forma também essas instituições e agências podem identificar os projetos, né, que signifiquem empreendimentos seguros ou ambientalmente seguros. Então, o que eu quero dizer é isso, que essa preocupação hoje passa a estar presente também em grandes empreendedores, essa formação pela estrutura e condições, né, de avaliar, e passa também agora pelos agentes financeiros, né, que também preocupados com a responsabilidade ali comum e com possibilidades também de ações, né, para reparação civil, colocando assim também em discussão, caminhando para tentar construir uma metodologia, né, em referenciais para poder avaliar quando um empreendedor requer um apoio, né, os financiamentos também dos bancos. Bom, obrigada a todos, né, por ouvir, para estar aqui, né, no convite, né, da ABAME, para debatermos, trazermos essas questões aqui comuns. Eu estou aqui à disposição para a gente conversar um pouco e, com certeza, ter a oportunidade de ouvindo-os, poder aprender também bastante aí sobre o direito imobiliário. Então, obrigada a todos. Presidente Sidney, devolvo a palavra. Professora Isabela, nós aqui agradecemos. Realmente é uma aula. A gente sabe que essa área do direito é uma área muito rica e ela tem vários braços, né? E como nós, muitas vezes, nos preocupamos, é o nosso métier, o nosso mistério, o direito imobiliário, muitas das vezes a gente não atenta à repercussão dentro do direito urbanístico, direito ambiental, né? E eu não sei se alguém tem alguma colocação a fazer, mas eu queria fazer apenas 3 brevíssimos comentários, tá? O primeiro é essa questão histórica que a professora fez, que foi muito interessante. Uma coisa que vou colocar 3 casos concretos. Primeiro, vai da década de 90. Os mais antigos, como eu, devem lembrar que quando a gente ia ao Barra Shopping, por exemplo, existia uma clínica chamada São Bernardo. E depois da clínica São Bernardo até o Barra Shopping, só tinha placa assim, proteção ambiental, proteção ambiental. E ao longo dos anos, de pouquíssimos anos, aquilo tudo, houve uma especulação imobiliária muito grande e acabou a proteção ambiental e construíram-se ali diversos condomínios
condomínios empresariais e residenciais, enfim, de toda a natureza, né? Claro, e evidentemente, anos depois, eu mesmo, né, como presidente do clube América Futebol Clube, nós desenvolvemos um projeto desde 2014 na nossa sede social da Tijuca, e esse projeto nós passamos por todos esses procedimentos regulatórios na questão urbanística, né, na questão de licenciamento posteriormente. Nós tínhamos ali uma sede social que estamos demolindo, terminando de demolir, que ela sofria um tombamento, mas não um tombamento histórico, era um tombamento político. E aí não tivemos tanta dificuldade em destombá-la, né? por esse interesse. Quer dizer, nunca aconteceu para o tombamento um procedimento regular, jurídico regular, e sim uma decisão no passado política para salvar o patrimônio do clube. E, a partir daí, com esse projeto da nova sede social, e para que fosse viabilizada a nova sede social, nós desenhamos um projeto de um empreendimento imobiliário que desse essa sustentação. E esse empreendimento, o Shopping Center. Naquela região, quem conhece a Tijuca, ali, Rua Campos Sales com Gonçalves Crespo, não era permitido área comercial. Então, dentro do clube, nós desenhamos um projeto. Esse projeto tramitou na Secretaria de Urbanismo durante 1 ano e meio, né, sofrendo todas as adequações, e, a partir daí, o projeto foi para a Câmara de Vereadores. Eu já estou na esfera legislativa. E aí, por que eu estou colocando isso? Por causa, como a professora colocou, da audiência pública, eu também penso que será inviável uma audiência pública virtual. Por quê? Nós passamos por isso. Nós passamos por uma audiência pública e foram, seguramente, 5, 6 horas, né? Com toda a sociedade civil presente, principalmente do entorno daquela região da Tijuca, para que nós tivéssemos a segurança de aprovação. Evidentemente, o que antecedeu essa audiência pública foram audiências técnicas. Eu acho que talvez fosse um caminho, né? Uma discussão num núcleo mais fechado, mas que também com representatividade da sociedade civil. Enfim, essa é uma colocação que eu faço, e nós chegamos, então, numa fase final do projeto, que seria a concessão das licenças, como a professora bem colocou, quer dizer, licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Tudo isso. Agregando que ali na região, quem conhece, observa-se que tem 2 questões. Uma mata fechada, que nos foi exigido à época também um relatório de fauna, né? E também há uma igrejinha chamada Medalha Milagrosa, que também é de patrimônio histórico. Então, todo esse processo nós passamos, e quero ressaltar, inclusive, a atuação dos profissionais da prefeitura, tanto na gestão anterior, do Eduardo Paz, como na atual do Crivella. Isso é um ponto. E a terceira colocação que eu faço é o que nós passamos aqui no entorno aqui do Morro da Viúva, uma obra, um empreendimento de retrofit da sede antiga do Morro da Viúva do Clube de Regatas do Flamengo, que vou dar o nome da construtora, Cirela, vem fazendo a obra um total de respeito aos moradores. A associação está numa situação muito complicada, porque a gente sabe que, por exemplo, o morro, quer dizer, a rocha, você não pode avançar. E há uma insistência em se construir ali uma parte de estacionamento, alguma coisa nesse sentido. Então, coloco que o impacto, não só viário do local, mas o impacto ambiental, através de ruído e de poluição e outras coisas mais, é de suma importância, eu acho que nos dias de hoje, e acho que todo empreendedor deve estar muito atento a isso, até porque a legislação é uma legislação bastante dura e rigorosa, e não poderia ser de outra forma. Então, são essas 3 colocações que eu faço, brevíssimas, só que acredito que possa acrescentar a sua brilhante palestra, que eu diria que foi uma aula, né? Trazendo com riqueza de detalhes, datas, porque é um tema muito, para nós da área do direito imobiliário, muitas vezes nós passamos a largo disso. Mas na hora que a gente precisa efetivamente, né, passar para a figura do empreendedor ou fazer uma análise mais aprofundada de um contrato de incorporação, alguma coisa nesse sentido, a gente, com certeza, vamos desbarrar nessas questões de cunho ambiental e urbanístico. Eu agradeço muito a sua participação. Eu não sei se os colegas têm alguma colocação a fazer, algum questionamento. A professora, como disse, está aberta às questões.
enquanto as pessoas estão considerando, obrigada pelas suas colocações. Eu lembro desse... Eu sou moradora da Tijuca, né? Moro na José Higino, Conde Bonfim, e ali a área, né? É uma área onde tinha o Clube do América, um espaço assim muito grande, né? Importante e perfeito assim, para um aproveitamento, porque a gente sempre pensa na questão dos limites, a questão de trânsito, aumentar veículos, mas é uma área que a gente vê assim, tem uma estrutura boa de transporte em vias largas, né? E considerar também o problema do impacto para a cidade quando uma área fica abandonada, quando o projeto... e a gente tem discutido muito em alguns grupos de estudos de direito ambiental o problema do licenciamento, a burocracia e o tempo do licenciamento, os gargalos do licenciamento. O que a gente faz para conseguir uma aprovação mais rápida? Porque aquele empreendedor que é um investidor, ele quer empreender, ele precisa da certeza da legislação. Muitos, né, aquele empreendedor ético, o que ele quer é uma segurança para empreender, quer que diga para ele, olha, você tem que fazer isso, 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 que sejam várias exigências, mas que se defina, né? E a gente tem alguns problemas nesse gargalo que se fala do licenciamento, que nos diversos níveis de estrutura, de organização federativa, a gente tem excelentes técnicos, mas o problema é o quantitativo de demanda para esses técnicos, né? E o tempo. E muitas vezes você tem o técnico, mas falta estrutura de trabalho. No município é menos do que no estado. Frequentemente, nos estados faltam recursos, não tem um carro para proceder a uma fiscalização, para fazer análise, não tem material, equipamento. Tanto que aí se passou a estabelecer os convênios, né, de licenciamento entre município e estado, para os municípios que têm montado a estrutura de Secretaria de Meio Ambiente, Conselho Municipal de Meio Ambiente, passar a fazer o licenciamento porque tinham alguns mais recursos, né? Mas ainda assim a gente sente que uma questão importante é a necessidade de investimentos no quadro técnico para atualização, ter um número suficiente. Então não adianta a gente ficar numa guerra, como a gente vê hoje no legislativo, para, entre aspas, flexibilizar, reduzir etapas do licenciamento, porque não tem jeito. Algumas têm empreendimentos e atividades que vai depender de um passo a passo, de estudos técnicos especiais, discussão com o público e análise pelos técnicos do órgão e depois as etapas, né, para ir cumprindo as exigências até poder operar. O que não quer dizer que não tenha aquelas situações que se possa reduzir, estabelecer uma simplificação pela atividade ser mais simples, né? Mas ao invés da pressão ser para uma redução ou quase abrir mão até do licenciamento em algumas situações, a gente está brigando por uma estrutura adequada, né, desses órgãos. Esse eu penso que seja assim, uma discussão importante, dar as condições de trabalho para os técnicos desses órgãos. Bom, obrigada, já estou eu falando demais. Não. Só lembrando que o clube não acabou, tá? O clube vai continuar, vai haver um empreendimento imobiliário que é o Shopping Center e o clube na cobertura. Aliás, o projeto da nova sede. O shopping só vem para viabilizar todo esse sonho. Tá? Okay? Que boa notícia. Que ótima notícia. E salientando o seguinte, que isso aí o entorno todo clama por isso. Né? Isso tudo foi ganho muito, as conquistas que ocorreram, todo esse processo que eu estou falando de 2014 para cá, são 6 anos, com apoio total da vizinhança. E aí, mais um detalhe, a senhora mora na Tijuca, sabe que o Tijuca Tênis Clube tentou fazer o mesmo,
mas esbarrou numa questão que não fez o trato dentro de casa, ou seja, nós primeiro conversamos com todos os poderes do clube para poder avançar extramuros. O Tijuca não, o Tijuca avançou extramuros, esqueceu da parte interna, e aí outros problemas viários e outras coisas mais, a rua muito estreita e tudo mais, inviabilizou o projeto. Tá? Mas era só esse adendo que eu queria colocar. Eu não sei se alguém tem alguma colocação a fazer, se não tem, me parece que não, só agradecimentos. Mais uma vez, eu agradeço a professora Isabela, lembrando a professora Isabela que a nossa associação, tão logo nós retornemos com total segurança, né? Tão logo tenhamos a vacina, a medicação necessária para combater essa doença terrível, né? Tem ceifando vidas e tudo mais, nós retornaremos às nossas atividades presenciais e quero desde já lhe convidar a dar sequência nessa sua aula, que é uma aula extremamente interessante para esse ramo, que eu tenho certeza que os nossos colegas muito aprenderam e muito aprenderão, e agradeço muito a presença dos colegas, principalmente os abamianos que aqui estão, na presença do Dr. Pedroso, presidente do Conselho Federativo, o Dr. Vitor Paiva, vice-presidente, a doutora Vânia Baeta, que é presidente da comissão nossa de mediação e secretária-geral, os conselheiros aqui presentes, doutor Emílio, que é tesoureiro, doutor Ronaldo Farenga, doutor Edmir, a doutora Sula, enfim. É ruim a gente falar em nome, acaba esquecendo, mas eu quero agradecer a todos a presença, o prestígio e desejando a todos, mais uma vez agradecendo a professora Isabela, saúde, paz, até o nosso próximo encontro da terça-feira próxima. Muito obrigado a todos. Muito obrigada a todos. Prazer muito obrigada, doutora Isabela. Muito obrigada. Muito obrigada. Um prazer enorme. Mesmo. Até logo. Até logo. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Valeu. Valeu, Pedroso. Isabela. Boa noite. Boa noite. Doutor Vitor. Gostei muito de participar. Foi muito bom estar com vocês.